Jesus. Fica de pé até que o pastor Arif pegue a palavra. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Glórias. Você que trouxe a Bíblia, por favor. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Localize o seu capítulo de número 10. Localizando o seu capítulo de número 10. Localize o seu versículo de número 27. Apenas. Glória a Deus. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 27. Todos encontraram, diz amém. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Tomai seu assento, por favor. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vocês estão aí? Diz amém. Queridos, eu preciso da sua atenção uns 15 minutos para a introdução. Pastor Josué, obrigado pelo carinho, aos demais companheiros, amigos, pastor Danilo. É sempre desafiador para mim poder pregar. Há anos a essa igreja eu venho pregando, mas cada oportunidade é um desafio. Eu confesso para vocês que eu tremo nas bases, na dependência de Deus, mas eu creio que o mesmo Deus que desde o primeiro dia, tem nos dado a oportunidade de estar pregando nessa linda igreja, Ele continua com a sua graça sobre nós. Meus queridos, o capítulo 10 que nós acabamos de ler, está narrando o contexto histórico, que é bastante amplo e bastante extenso. E a fim de poupar os meus queridos irmãos, eu vou tentar de forma resumida, sem diminuir a importância dos personagens que estão por detrás desta profecia, do livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 10. Vou tentar aqui de forma rápida demonstrar aos irmãos qual era a necessidade de Deus estar utilizando o profeta Isaías, no seu capítulo de número 10, para dizer que o jugo seria despedaçado. A fim de que nós possamos compreender o contexto, a primeira coisa que eu quero é que os irmãos se lembrem, porque eu tenho a certeza que os irmãos conhecem, que a Síria tem momentos importantes na sua jornada, da sua história, e desses momentos importantes, nós temos um que a Bíblia retrata, que é a retomada do Império Assírio, com o império, como o império conquistador e dominante no mundo daquele período. O livro de Reis registra 2 reis importantes que fez parte dessa retomada do Império da Síria. O nome de um é Pul, o nome do segundo é Tiglat-Pileser. Mas nessa noite eu não irei falar de Pul, eu irei falar de Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser é um rei conquistador, implacável, belicoso, ou seja, alguém que deseja expandir o seu reinado.
voltado para a guerra, voltado para a peleja, retomando a fama do Império Assírio de conquistador. Começou suas conquistas no norte em direção ao sul. E conforme a Síria vai retomando sua fama de conquistador, através da direção ou do governo de Tiglat-Pileser, os reinos menores que estão em torno da Síria começam a se preparar para a batalha, e principalmente porque sabia que não teria tanta força em si mesmo para vencer a Síria. E nessa mesma forma, e nesse mesmo pensamento, pensava também Israel e pensava Judá. Eu sei que os irmãos é bíblico e sabem, e é só título de lembrança para refrescar a vossa memória. Israel já havia sido dividido. Nós temos o reino norte e nós temos o reino do sul. O reino norte nós temos Israel, que neste período é governado por um rei chamado Peca. E no reino sul nós temos o famoso rei chamado Acaz, pai do rei Ezequias. Quando nós olhamos esse texto, conforme Tiglat-Pileser vem descendo, suprimindo as forças dos outros reinos, lá em Luzo, no reino de Judá, Acaz, que é rei, recebendo a notícia que a Síria estava tomando a sua grandeza, ele não pensa duas vezes em tomar uma decisão mediante o que está ouvindo. Provavelmente eu e você que estão ouvindo também tomaria essa mesma decisão que Acaz vai tomar. Qual é a decisão que ele vai tomar? Por mais que Judá seja fraca, o rei Acaz reúne todas as suas tropas, todas as suas forças militares e coloca a sua força militar na fronteira do norte. Por quê? Porque para ele é um bom pensamento, sabendo que o inimigo mais poderoso e mais ameaçador vem do norte e do sul, para o sul. Nada melhor do que se antecipar e se organizar em colocar suas tropas na fronteira do norte. Pensando assim, olhando para este pensamento, não que ele estivesse pensando que ia vencer em si mesmo o império da Síria tão poderoso, mas de alguma forma poderia trazer o avanço da Síria e assim poderia poupar a si mesmo e a sua família e também boa parte dos seus súditos. O problema é que por mais que esse pensamento seja estratégico, sendo um bom pensamento, nós temos outros reinos que são adversários do rei Acaz, adversários menores, mas não menos importantes, e que querem também a conquista de Judá. E foi isso que aconteceu. No segundo livro dos Crônicas, no capítulo de número 28, narra um eixo formado entre Israel e a Síria. Como eu acabei de dizer aos irmãos, que quem está reinando Israel é o rei Peca, e quem está reinando a Síria neste momento é o rei Rezim. Segundo livro dos Crônicas, no capítulo 28, formando então a aliança, esses dois reinos, invade Judá, e o massacre foi gigantesco. Segundo livro dos Crônicas, no capítulo 28, diz a Bíblia que o rei Peca, num só dia, matou 120 mil homens valentes em Judá. O rei Rezim levou grande multidão de cativos para Damasco, que é a capital da Síria. Perceba que o desespero está instaurado no coração do reino de Acaz. Primeiro, Tiglat-Pileser e a Síria está chegando. Segundo, Israel está matando muitas pessoas. Terceiro, nós temos a Síria governado por rei Rezim, que também está levando grandes multidões de cativo. E é nesse momento que Deus então levantará os seus profetas, exceto Elias e Eliseu, são caso à parte
na esmagadora, ou na maioria das vezes, pastor Danilo, profetas são levantados em momento de desespero, quando o rei perde a direção e sacerdote não tem mais visões. Aqui, aí sim, Deus levantará os seus profetas, a fim de que apontem para os seus alvos a porta de escape, a porta de saída, a porta da liberdade e a porta da libertação. Olhando para essa verdade, seja repreendendo esses profetas, ou seja consolando, assim sucessivamente, Deus unge mais uma vez a boca do profeta Isaías e dá uma ordem ao profeta Isaías que vá e fala com o rei Acaz. Isaías, capítulo de número 7, retrata essa fala profética e esta situação. Israel e profeta Isaías, chegando ao rei Acaz, dirá que o coração do rei era como os galhos das árvores que são açoitados pelo vento. O coração de Acaz está em dúvida, em desespero. O rei Acaz não descansava, e não era para menos. A guerra já era difícil contra um, torna-se contra 3 exércitos. Mas a lei de Deuteronômio, no capítulo 20, precisava ser açoinada, pois Deuteronômio capítulo 20, Deus dirá a Moisés que todas as vezes que Israel ou seu povo fosse à peleja, o exército do inimigo fosse superior à força do seu povo, o seu povo não precisava temer, pois a guerra não seria deles, a guerra seria do Senhor. Deus diz para o rei Acaz por boca do profeta Isaías, diz ao rei Acaz, Isaías, o que é Peca, o que é Rezim, diga para ele que esses 2 reis são 2 brasas. Em outras palavras, profeta Isaías diz para o rei Acaz, rei Acaz, eu, o Senhor, resolvi entrar na sua vida e vou apagar o fogo do seu adversário. Oh glória! Mas para eu, Senhor, guerrear na sua vida, rei Acaz, para que você venha vencer, é necessário que você não olhe para as adversidades e nem para as impossibilidades. Se eu, Senhor, estou te garantindo que eu vou guerrear ao seu favor e a sua vida será diferente, não se curve diante das adversidades da vida, somente me obedeça, porque eu, Deus, quebrarei embaixo, quebrarei em cima, quebrarei do lado, quebrarei a retaguarda, e nenhuma maldição virá sobre ti. Oh glória! Isaías, diga para o rei Acaz, se ele pediu um sinal nas alturas e embaixo das profundezas, diga para ele que eu, o Senhor, mostrarei que eu sou contigo. Entretanto, diante da voz profética encoada por Deus por intermédio do profeta Isaías ao rei Acaz, o rei Acaz é covarde, o rei Acaz mostra frouxo e responde ao profeta Isaías: não tentarei eu ao Senhor. Em outras palavras, o rei Acaz está confessando: eu já coloquei no meu coração que Deus não vencerá. Pois o rei Acaz fez uma matemática simples. E qual é a conta que ele fez?
Se o meu Deus é tão poderoso, porque a Síria está vencendo e eu estou no opróbrio. Se o meu Deus é tão poderoso, porque a Síria causa terror e nós que somos servos de Deus estamos sofrendo. Se o meu Deus é tão poderoso, porque para os ímpios é tão confortável e para nós servos de Deus é tão sufocante. Logo, supostamente os deuses da Síria são mais poderosos do que o Deus Jeová. É isso que o rei Acais faz em seu coração. É isso que o rei Acais atribui à sua vida. Ele começa a cometer várias desobediências e abominação, descrita no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 21. Por exemplo, primeiro, o rei Acais, desesperado a fim de vencer tanto Israel como a Síria, fecha o templo. Vou repetir: o rei Acais desobedece a Deus, fechando o templo. Segundo, o rei Acais levanta altares de adoração aos deuses estranhos, desobedecendo a Deus. Terceiro, o rei Acais sacrifica os seus próprios filhos em oferenda a esses deuses estranhos, desobedecendo a Deus. Quarto, o rei Acais acende incenso no vale de Rinom, desobedecendo a Deus. Quinto, o rei Acais vende os utensílios sagrados da casa de Deus para negociar com a Síria, desobedecendo a Deus. Sexto, o rei Acais beija a mão de Tiglat-Pileser, a fim de que Tiglat-Pileser venha guerrear por ele e não o próprio Senhor, desobedecendo ao Senhor. E o texto diz claramente que o Senhor, pastor Josué, o Senhor permitiu Judá ser humilhado por conta da desobediência do rei Acais. Acabou a vida de Judá por conta da desobediência do rei Acais. Primeiro, fechou o templo. Segundo, levantou altares de adoração a Deus estranho. Terceiro, acendeu incenso. Quarto, sacrificou os filhos. Quinto, vendeu os utensílios da casa do Senhor. Sexto, corrompeu os sacerdotes. Tudo que não deveria ser feito, o rei Acais fez, e logo a vida é arruinada. Entretanto, o rei Acais morre, e quem sobe no trono em seu lugar é o seu filho Ezequias. Ezequias é um jovem com seus 25 anos. E aqui está algo muito importante para nós essa noite, já que o culto é o título da temática: a obediência cancela maldição. Prossiga, diga comigo: a obediência cancela maldição. Diga mais forte: a obediência cancela maldição. O que é importante para nós, pregador Aleph? Primeiro, tire da sua cabeça essa ideia de maldição hereditária. Tire da sua cabeça essa ideia de maldição hereditária, porque os textos sagrados da Bíblia não darão suporte a este pensamento. Ezequias assume o lugar do seu pai, assenta no trono no lugar do seu pai. Ezequias tem que tomar uma decisão. E qual é a decisão, pregador? Ele continua vivendo como seus pais viveram, porque Ezequias cansou de ver o seu pai fazendo erro atrás de erro por conta da desobediência. Ele poderia afirmar: a herança que a minha família me deu, logo não será confortável, pois eu estou debaixo de que, Ezequias? Debaixo de maldição hereditária, pela desobediência dos meus pais. Ou Ezequias se levanta e muda a sua jornada da sua história? Se não ouvemos, está escrito, Jeremias
capítulo 31, versículo 29 e versículo 30. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotarão. Mas cada um morrerá. Pelo quê? Pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Ezequiel capítulo 18, versículo 19 e versículo 20. Mas dizeis: porque não levará o filho a iniquidade do pai. Por que, Ezequiel? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Evangelho de Jesus segundo João escreveu, no capítulo 9, versículo 2 e versículo 3. E os discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que essa maldição acontecesse na vida dele e ficasse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Perceberam que não dá para continuar a maldição? Perceberam que a maldição está apenas em um degrau: na desobediência. E eu continuo dizendo: os meus pais não definem a minha história. Se os meus pais desobedeceu, eu decidi obedecer. Se os meus pais decidiram pecar, eu decidi santificar. Se os meus pais decidiram beber, eu decidi orar. Se os meus pais decidiram fazer o que quis fazer, eu decidi entregar a minha vida nas mãos daquele que quebra toda maldição. Já estou ouvindo um glória a Deus aí. Telemara Shoria Raia. Ou eu continuo vivendo como os meus pais na desobediência, ou eu me levanto nessa noite a dizer: meu pai não quis, minha mãe não quis, meus irmãos não quis, minha família não quis, quisera ser desobediente, mas eu nessa noite estou decidido a obedecer. Só quem decide obedecer nessa noite, levante a sua mão. Oh glória! Feche os teus olhos, feche os teus olhos. É você que tem que tomar a decisão hoje pela sua jornada. É você que tem que tomar a decisão hoje pela sua história. Decide ser desobediente como a sua família, ou decide obedecer de uma vez por toda, porque a obediência ainda cancela a maldição. Eu estou decidido, pastor Josué, a obedecer. Eu estou decidido a entregar todos os dias a minha vida nas mãos de Deus. E é isso que Ezequias faz. É isso que Ezequias toma em decisão na sua vida. Começa a organizar a sua vida. Primeiro, tudo que o seu pai, o rei Acais, não fez, Ezequias decide fazer em Deus. O pai fecha o templo, desobediência. Ele abre o templo, obediência.
O pai desorganiza o sacerdote, desobediência. Ele organiza os sacerdotes, obediência. O pai suja o templo, desobediência. Ele limpa o templo, obediência. O pai cessa as festas, desobediência. Ele organiza, volta a celebrar a Páscoa, obediência. O pai não quer mais as colheitas, desobediência. Ele recolhe o dízimo e oferta, obediência. O pai não quer mais saber de adoração, desobediência. Ele quebra os altares de Baal, os altares dos deuses de estranho, e levanta dizendo: eu vim aqui para adorar, eu nasci para exaltar, eu nasci para ser obediente, eu nasci para ser. Quem é ele? Receba, eu estou sentindo a graça do meu pai. Oh glória! Eu estou ouvindo a voz do meu pai. Levante as suas mãos ao céu e feche os olhos. Mesmo que você não dê glória, eu vou entregar o que o pai está liberando nessa noite. Eu não sou movido, seu aleluia, o seu glória a Deus. Eu sou movido debaixo da graça da obediência. Oh aleluia! Oremachéria. Glória, glória. Ezequias entendeu: tudo que o meu pai levantou, aos ídolos eu tenho que destruir, se de fato eu queira viver obediente a Deus. Eu não sei o que foi levantado na sua geração, que você precisa tomar decisão para destruir hoje, mas Deus te dá autoridade e diz: vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo. Sabe o que me chama a atenção, pastor Josué? É que Ezequias, quando faz tudo que o pai não fez, que deveria ser feito obediente a Deus, mas se toma a decisão de ser desobediente, Ezequias é diferente. Eu não vou ser como meu pai desobediente, eu vou ser obediente ao meu Deus. Quando ele decide ser obediente, o que me chama a atenção no texto bíblico é que em momento algum Ezequias foi provocar a Síria. Ezequias só quer ser um cristão em obediência a Deus. Ezequias só quer ser um jovem diferente de fidelidade ao Senhor. Ezequias só quer ser diferente da sua família. Ezequias só quer ser fiel a Deus em obediência. Ezequias não quer confusão com a Síria. Ezequias só quer uma vida projetada debaixo da obediência, em adoração, na mão do Senhor. Mas aí que está o detalhe bíblico. Olha o que a Bíblia Sagrada dirá. E depois desses atos de fidelidade e obediência a Deus, que Ezequias decide ser obediente e fiel, sobe Senaqueribe, rei da Síria, contra Ezequias. É por isso que nem todos querem ser fiel e obediente, porque toda vez quando você decide ser fiel a Deus e obediente a Deus, você vai ter um confronto direto com o vosso adversário. E nem todos querem que o diabo se levante contra ele com suas fúrias. Mas Ezequias, mesmo não querendo confusão com a Síria, Senaqueribe, rei da Síria, vem contra Ezequias. Está anotando que Ezequias não provocou a Síria, só decidiu ser obediente, só decidiu ser fiel a Deus. Senaqueribe se levanta dizendo: Ezequias, quem você pensa que é? Aí Senaqueribe aumenta a sua voz e diz assim para Ezequias: tu sabe que o teu pai que mandou nele foi eu. Tu sabe que na tua mãe quem mandou fui eu. Tu sabe que nos teus irmãos quem mandou fui eu.
Tu sabe que eu desorganizei o teu povo. Quem você pensa que é Ezequias? Para que do nada você decida tirar a minha mão e o meu jugo da sua família. Aí Ezequias ouve de Senaqueribe: não vai dar certo, Ezequias. O que Senaqueribe faz? Senaqueribe manda Rabisaque. Rabisaque vem com uma carta de afronta, e essa carta de afronta Rabisaque entrega na mão de Ezequias. E nessa carta de afronta era um grito nos muros da cidade, dizendo: nem Deus poderá, Ezequias, mudar a sua vida. Seu pai não deu certo, Ezequias. Sua mãe não deu certo, Ezequias. Seus avós não deram certo, Ezequias. Seus irmãos não deram certo, Ezequias. Não dará certo com você. Não há como você virar a chave da sua história, a chave da sua vida. Mas aí está um detalhe. Como o pai de Ezequias não quis ser obediente, Ezequias decidiu: eu quero. Tem alguém querendo aí? Eu quero. Levante a mão ao alto e diz: eles não querem, mas eu quero. Diga, eles não querem ser obediente, mas eu quero. Eles não querem adorar, mas eu quero. Eles não decidiram ser obediente, mas eu decidi, eu quero. E quando Ezequias decide ser obediente, aí vem Deuteronômio, agora capítulo 20 vai ser açoinado. Vou repetir. E Deuteronômio capítulo 20 só é açoinado para quem decide obedecer a Deus. E o que é que diz em Deuteronômio capítulo 20? Ezequias pega a carta, melhor, olha aqui. Ezequias pega a carta de afronta. E isso aqui é lindo, pastor José, eu vou olhar para a câmera. Quando ele pega a carta de afronta, Senaqueribe, ele não posta no Facebook. Quando Ezequias pega a carta de afronta, ele não posta no Instagram. Quando Ezequias pega a carta de afronta, ele não posta no WhatsApp. Eu sei que o WhatsApp, Instagram, o Facebook é ferramentas que nos ajudam muito bom, bacana, mas não é lugar de resposta de Deus. Ezequias é diferente da geração de hoje, porque quem é obediente a Deus não enfrenta confronto indo para as redes sociais. Ezequias pega a carta de afronta e leva diante do altar de Deus, e coloca diante do altar, oh glória, e coloca diante do altar. Por quê? Porque Ezequias é obediente e entende. Resposta de Deus não está no Facebook, nem no WhatsApp, nem no Instagram. Resposta de Deus está no altar. Está no altar. Está no altar. Ele coloca no altar. Quando ele coloca a carta de afronta no altar, colocando no altar, ele reuniu uma comitiva. Quando ele reúne essa comitiva, ele manda essa comitiva e a casa do profeta Isaías. Oh glória! E quando essa comitiva chega na casa do profeta Isaías, o profeta Isaías já estava na porta de casa. E ele diz para a comitiva: nem precisa abrir a boca. Eu vi as ameaças do adversário contra a sua vida. Eu vi as ameaças do adversário contra a sua família. Eu vi as ameaças do diabo contra o seu casamento. Eu vi as ameaças do diabo contra o seu reinado. Eu vi as ameaças do diabo contra a sua empresa. Eu vi as ameaças do diabo contra a tua saúde. Eu ouvi o que o adversário disse para você, que nem a minha mão poderia mudar a sua história. Entretanto, Ezequias, eu decidi entrar na tua guerra, e estou te garantindo, a obediência sua já está cancelando a maldição agora. Eu decidi, Ezequias,
entrar na guerra. Estou te garantindo, o jugo será despedaçado por causa da unção. Oh glória, pega na mão de alguém, balança ele, balança. Diga, 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 se tem unção, é porque tem obediência. E se tem obediência, é porque tem unção. Não haverá unção para quem não tem obediência. E não haverá obediência para quem não tem unção. Eu digo nessa noite, só quem está debaixo da obediência, há uma unção que quebrará todo o jugo do diabo contra a sua jornada agora. Jugo será despedaçado. Olha o barulho de glória. Olha aí. Tem gente entendendo. O jugo será despedaçado. Por que, pregador Alive? Pois carrego em meu coração a esperança de que todo o exercício da obediência sempre nos dará unção, e a experiência de que toda a carga sobre o nosso ombro e de todo jugo no pescoço será despedaçado por conta da unção. Oh glória! Eu vou repetir: maldição nenhuma prevalece na vida de quem obedece. Eu vou repetir: jugo nenhum permanece no ombro e nem no pescoço de quem obedece. Uma igreja debaixo da comunhão na obediência, ela não carregará o peso da maldição e não será controlada em seu pescoço pela maldição. O que Deus está dizendo para quem é obediente e tem unção nessa noite é: eu não só vou aliviar o peso, eu vou quebrar o que te controla, eu vou amassar o que tenta te matar, eu vou destruir o que tenta te destruir essa noite. Alguém já está entendendo e já está liberando glória aí. Levante as duas mãos, levante. Eu vou deixar você adorar. Olha o peso saindo dos seus ombros, oh glória. Olha o que te controla pelo pescoço quebrando agora. Deus está quebrando e está tirando tudo que te controlava. O diabo não te controla. Os pesos infernais do inferno não te apodera mais, porque a obediência trouxe a unção necessária para que todo jugo no seu ombro seja despedaçado e tudo aquilo que te paralisava seja desbloqueado agora. Oh glória. Isso. Oh glória. Tu está recebendo aí. Tu está aqui, mas essa unção está quebrando o lar. Tu está aqui, mãe, mas essa unção está visitando o lar. Tu está aqui, filho, mas essa unção está visitando o lar. Aleluia, vai. Há uma nuvem da glória que vai nos envolver essa noite. Vai. Há uma nuvem da glória, há uma unção, há um óleo que desce sobre aqueles que decidiram obedecer. Há uma graça que desce sobre aqueles que decidiram obedecer. Há uma graça que desce sobre aqueles que decidiram obedecer. O diabo saberá de uma vez por toda que até aqui ele pôde ir, mas a partir de agora ele vai recuar, porque se levantou um homem obediente, uma mulher obediente, o marido
obediente, um filho obediente. E eu gostaria de te dizer, a unção não está sobre quem prega ou sobre quem canta. Possa ser que quem prega tenha unção, foi ungido, melhor dizendo. Possa ser que quem canta é ungido, mas a unção está na condição da obediência a Deus. Não é sobre um esboço preparado e nem uma canção preparada e decorada. É sobre a obediência. Vou repetir mais uma vez. A unção está na obediência a Deus. A unção está na obediência a Deus. E até você entender, a unção está na obediência a Deus. A unção está na obediência a Deus. A unção está na obediência a Deus. Quem são os ungidos pregador Aleph? Os obedientes. Quem são os ungidos pregador Aleph? Os que decidem ser obediente. Todos vocês que estão aqui são ungidos, pois poderia estar fazendo qualquer outra coisa essa noite, mas decidiu como Ezequias: eu vou obedecer, eu vou adorar, eu vou pegar a carta de afronta e vou colocar naquele altar, mas para casa não volto com essa mais ameaça. Eu creio que o Deus a quem eu decidi obedecer, Ele vai me responder, Ele vai bradar, Ele vai quebrar o jugo, vai quebrar a lança, a maldição será desfeita, será cancelada pelo poder da obediência. Primeiro, Ezequias decide fazer tudo o que o pai não fez. Sinal de ser diferente. Sinal de obedecer enquanto o pai desobedecia. Segundo, Ezequias pega a carta de afronta e coloca no altar. Olha aqui para mim. Porque ele entendeu que no altar de Deus tem resposta. Resposta de salvação, resposta de porta aberta, resposta de dons espirituais, resposta de milagre. É profecia, você não entendeu ainda. O altar tem resposta que eu preciso. Eu não preciso gastar crédito no meu celular e nem mandar pix para profeta para ganhar resposta de Deus. O que eu preciso é obedecer o Deus que tem resposta que eu preciso receber. Vou repetir. Chega dessa ladainha de querer comprar a Deus. Tu pode comprar os profetas, mas Deus não está à venda. Ele é santo, em seu caráter carrega a sua santidade. Não é o seu pique que vai fazer Deus falar o que você quer ouvir, é a sua obediência que trará resposta do céu para mudar a sua história. Qual foi a resposta de Deus para Ezequias? Olha aqui para mim, e eu acabo agora. O jugo será despedaçado por causa da unção. Olha aqui, eu finalizo agora. Ezequias, olha o que Deus está dizendo. Ezequias, enquanto você obedece, fica tranquilo, deixa o inimigo vir. Ezequias, enquanto você se apresenta no altar, continua no altar, deixa o inimigo vir. Ezequias, ele vai tentar invertir, ele vai tentar te ameaçar, ele vai tentar rugir, mas quando ele vier contra ti, fica tranquilo, porque eu, o Senhor, no meio do caminho, soltarei uma notícia aos ouvidos de Senaqueribe, e ele voltará para sua casa e morrerá no seu palácio. Deixa eu tentar traduzir para vocês entender.
Ezequias, Senaqueribe vai vir armado. Senaqueribe vai pegar os seus cavaleiros, Senaqueribe vai pegar os seus carros, mas quando ele vir contra ti para te destruir, fica tranquilo, Ezequias, só continua na obediência e no altar, porque eu, Senhor, vou soltar o meu rugido, e esse adversário que te ameaçava vai voltar pelo caminho que ele saiu. E na didática dessa palavra, levante as mãos, levante as mãos. Eu estou pregando para quem decidiu ser obediente, eu estou pregando para quem decidiu ser diferente. Eu gostaria que você agora olhasse para esse irmão do seu lado, colocasse a mão no ombro dele e balançasse ele. Diga para ele assim: tu está com medo de quê? Diga, tu está com medo de quê? Diga, tu está com medo de quê? Diga, tu está perdendo a fé por qual motivo? Diga, porque enquanto você está na obediência, colocando a carta de afronta no altar, essa noite, Deus está dizendo: eu não vou só tirar a força maligna do pescoço, mas eu vou quebrar todo o jugo agora. Fica de pé, nós vamos orar. Fica de pé. Pode vir para o altar ainda, pastor, não dá tempo. Venha para o altar que eu quero orar. Eu tenho últimas palavras para liberar em profecia bíblica. Meu coração está queimando, minha alma está queimando, meu espírito. Há uma presença. Irmãos, a obediência cancela a maldição. Há uma presença. Vem para frente na fé, irmãos. Vem na fé. Eu gostaria que você colocasse a mão no ombro de alguém do seu lado. O jugo. Encosta perto de alguém, coloca a mão no ombro sobre ele, sobre ela, isso, com todo respeito, coloca, me ajude, ouve a voz desse homem de Deus, desse servo humilde, desse jovem pregador. Pega na mão, coloca a mão, a mão no ombro desse irmão, dessa irmã, balance ela, diga: não é tempo de temer, diga, não é tempo de recuar, diga, não é tempo de perder a fé, diga, porque enquanto estiver obediente, diga, colocando a carta de afronta no altar, diga, Deus, Ele não vai só aliviar o teu pescoço, o peso de você, diga, Deus só não vai aliviar o seu peso, mas Ele vai quebrar todo o jugo, porque onde há obediência, há unção, e onde há unção, o jugo é quebrado. O que a desobediência trouxe sobre a sua história, a obediência nessa noite vai cancelar. Eu tenho uma notícia para dizer: tudo aquilo que a desobediência trouxe para a sua jornada, a obediência a partir dessa noite vai destravar, vai quebrar, vai cancelar. O diabo não terá mais êxito na sua história, o diabo não terá mais êxito na sua vida. Abra a boca para adorar, abra a boca para quem obedece, abra a boca para quem tem o seu. Agora que é a hora de soltar as línguas estranhas, agora que é a hora de meter lá o inferno que queria paralisar a tua fé, que queria dizer que não tinha jeito para sua casa. Mas eu tenho uma notícia: enquanto haverá uma mãe de obediência, haverá um lar saudável, haverá uma casa que dirá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Parece que eu estou vendo o maior avivamento acontecendo. Parece que eu estou vendo a comitiva de Ezequias em línguas estranhas. Parece que eu estou vendo toda a Judá e o povo de Deus recebendo graça, recebendo poder e dizendo: a história agora é outra, a história agora é outra. O vosso adversário morreu e o nosso ressuscitou e vivo está. Eu estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a presença. Estou sentindo. Quem está sentindo? Quem está em Choia?
já tem criança chorando, já tem adolescente recebendo, já tem senhoras recebendo, já tem senhores recebendo. Isso, abre a boca, aumenta o volume. Isso, tudo que o diabo não quer que você adore, tudo que o diabo não quer que você venha ser obediente, tudo que o adversário não quer que você venha para o culto, tudo que o adversário não quer que você esteja aqui adorando a Deus, mas você veio, você decidiu ser como Ezequias. Eu vou lá, eu vou ser diferente, o céu já está aberto sobre ti. Receba agora a unção que cancela a maldição agora. Estou ouvindo aí, ó o renovo, 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 ó o renovo. Tudo que a desobediência travou, a obediência está destravando. Tudo que a desobediência trouxe como maldição, a obediência está cancelando todas as maldições agora. Você vai vencer, você vai se alegrar, você vai casar, você vai ter uma família feliz. O diabo diz que você não vai dar certo, é mentira. Deus te trouxe para te dizer: continua obediente. Quem rege a tua história sou eu, quem rege a sua vida sou eu, quem te carrega no colo sou eu, quem te ama sou eu. Tem maldição sendo quebrada, tem maldição sendo quebrada. Você não vai ser alcoólatra, você não vai ser viciado, você não vai usar heroína, você não vai usar cocaína, você não vai para os baile funk, você não vai prostituir. Você está debaixo da obediência. Receba a unção agora. Você não vai falir na vida financeira. Deus está bradando no meu coração para dizer isso. O diabo quer que trazer angústia e amargura para a sua alma. Ele diz que haveria uma falência na sua vida financeira, mas o diabo perdeu as forças, porque a obediência está cancelando essa maldição. Você vai ser próspero. Receba a unção de Deus agora. Aumente o volume do glória. Isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, meu Pai. Oh Deus. Nos leva a viver, Pai, como Ezequias na obediência. Cancela toda palavra lançada contra essa família, meu Pai. Levanta aqui uma moça que obedece, uma esposa que obedece, um marido que obedece a sua palavra. Cancela a maldição na história dessa família. Levanta aqui, meu Pai, ó Deus, filhos que obedecem, pais que obedecem, obreiros que obedecem, meu Pai. Ó Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor toma prazer, ó Deus, no coração que é inclinado para o Senhor. Meu Pai, olha agora, meu Deus, o coração desse filho, dessa filha que tem voltado aqui, meu Deus, e dizendo: meu Pai, eu quero, ó Deus, ser uma portadora da sua bênção, para o Senhor mudar a história da minha família, ó Pai. Eu resolvo obedecer, eu resolvo caminhar nos seus passos. As alianças que os meus pais quebraram, eu quero, ó Deus, honrar ela, ó Pai. Eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu vou levantar um altar da minha família na presença do Senhor. Eu anulo toda a maldição da história da minha família na tua presença. Eu vou levar a tua bênção para a história da minha família. Os meus filhos
serão filhos do Senhor, os meus filhos serão obedientes ao Senhor, meu Pai. Ó Deus, nós queremos que o Senhor dê essa vitória na história de cada família que está atendendo a sua palavra nessa noite. Nós oramos crendo no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, fica aqui na frente. Vamos levantar um altar para Deus dentro da nossa casa. Vamos levantar um altar para Deus. Seja no seu quarto, na sua sala. Vai ter um lugar que você vai sentar para conversar com Deus todo dia. E Ele será Deus na sua família, na história da sua família. Nós vamos, irmãos, obedecer em todo o tempo. Esse é o nosso propósito, que Deus venha sarar essa igreja poderosamente. Todas as famílias dessa igreja serão abençoadas por Deus, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou despedir a igreja. Eu falei do batismo, que dia, irmão? Sábado, não é isso? Que hora? Foi no sábado, não foi não? Sexta-feira, né? Que hora, irmãos? 16 horas, na sexta-feira, 16 horas o batismo, para a glória do nome do Senhor. Que hora que será o culto na sexta-feira? Isso, 19h30 o culto, né? 16 o batismo, para a glória do nome do Senhor. Irmãos, fica aqui na frente que eu vou despedir a igreja, amém? Eu vou pedir assim, a Alessandra e a Damares, pega os envelopes e entrega para os donos ali, amém? Glória a Deus. Irmãos, veja bem, nós estamos te devolvendo esse envelope. Você volta domingo, né? Não está aguentando ficar muito tempo fora não, né? Glória a Deus, Deus é bom. Amém. Vamos, irmãos, quem trouxe envelope aqui hoje, só para os irmãos me ouvir, quem trouxe envelope hoje, você trazer de novo e você vai colocando ali. Hoje poucas pessoas colocaram que hoje ainda é primeiro. Quem trouxe o envelope hoje, traz de novo. Aí, o irmão Antônio não vai vir, manda alguém da família dele trazer. A irmã Cláudia não vai vir, manda alguém trazer. Não veio ninguém, aí você não traz, mas o dia que der você traz. Nós vamos estar orando, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deus agrada da obediência. Olha para mim só um minutinho, irmãos. Esse culto foi transmitido, então amanhã você pode puxar lá, você vai ver essa mensagem. Você vai ver a maldição que Ezequias cancela. Irmãos, o diabo, sabe por que o diabo leva o crente a rebelar? Porque sabe que ele está perdido. Se tiver alguém que obedece, a maldição é cancelada. Eu não quero aqui, não quero provocar uma heresia aqui não. Mas você não precisa nem de orar não. Se você obedecer, claro que quem obedece ora, né? Você precisa nem falar assim, ó Deus, expulsa o demônio não. Deus já põe o demônio para fugir, né? Quem é Senaqueribe, quem é não tem ninguém. Irmão, não tem demônio que aguenta um crente fiel a Deus. Você vai no monte, mas você é desobediente, veste roupa branca e anda com o pé no chão, mas não congrega em lugar nenhum. E isso não é obediência. Então assim, ó, obediência cancela maldição, tá? Em nome de Jesus. Vamos levantar um altar para Deus dentro da minha casa. Se vocês ouvir essa pregação de hoje, que muita gente não ouviu direito, vocês vão ver lá, ó. Pode ouvir ela amanhã. Vocês vão ver, ó. Vocês vão ver que se você orar, não basta o inimigo ficar endemoniado contra você não. A vontade dele é fraca. Porque se a mão de Deus está estendida sobre a sua vida, nada te resistirá, amém? Vamos nessa hora despedir a igreja. Pastor Alfa, vem cá, vamos abençoar a vida dele, irmão. Vamos chamar de novo para pregar aqui, irmãos? Ó, o povo quer que você volte, amém? Nós abençoamos a vida dele. E a profetisa lá, a profetisa está pregando, né? A esposa dele é uma profetisa, amém? Nós oramos pela pastora Andréia, missionária Andréia. Sei com a vida do irmão Alfa, Pai. Cobre-a com teu sangue. Que a irmã Andréia sinta a graça do Senhor sobre a vida dela, lá na vida conjugal, familiar dos teus servos. Seja a tua bênção, pastor Alfa, nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos muito alegres com quem nos visita, o grande amor de Deus,
a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão e as consolações que há no Espírito Santo, ser conosco, o povo de Deus, agora e sempre. Amém? Vá em paz, Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. 16 horas, batismo na sexta-feira. Glória a Deus. Os irmãos trazem um envelope também para nós orarmos, tá bom?